Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Meus amores, como nós já começamos a trabalhar o conteúdo do circo, né, a história do circo no mundo, e trabalhamos também a importância dos textos informativos, o conceito dos textos informativos, agora nós vamos conhecer a história do circo no Brasil. Vocês sabiam que o circo aqui no Brasil tem uma história bem legal? Pois é, eu preparei uma narração para vocês com imagens e alguns vídeos para que vocês vejam bem como que foi a chegada do circo no Brasil, tá bom? Então confira aí a nossa narração, porque depois tem tarefinha sobre esse assunto, tá bom? Lembrando que esse texto que vai aparecer para vocês aí, essa narração, não tem no livro de vocês. É por isso que tem que prestar muita atenção para poder responder as tarefas, tá bom? Então vamos lá? O circo no Brasil. A história do circo no Brasil começa lá no século XIX, com famílias e companhias vindas da Europa, que se agrupavam em guetos e manifestavam sentimentos diversos através de interpretações teatrais, demonstrando não apenas interesses individuais, e sim despertando consciência mútua. No Brasil, mesmo antes do circo de Esley, já havia os ciganos que vieram da Europa, quando eram perseguidos. Sempre houve ligação dos ciganos com o circo. Entre suas especialidades incluíam-se a doma de ursos, o ilusionismo e as exibições com cavalos. Há relatos de que eles usavam tendas e nas festas sacras havia bagunça, bebedeira e exibições artísticas, incluindo teatro de bonecos. Eles viajavam de cidades em cidade e adaptavam seus espetáculos ao gosto da população local. Números que não faziam sucesso na cidade eram tirados do programa. O circo, com suas características atuais, em geral itinerante, existe no Brasil a partir dos fins do século XIX. Os circenses desembarcavam em um porto importante, faziam seu espetáculo e partiam para outras cidades, descendo pelo litoral até o Rio da Prata, indo para Buenos Aires. Instalando-se na periferia das grandes cidades e voltado para as classes populares, a modernização do circo não se deu em termos de espaços e equipamentos. Investiu no elemento humano, suas destrezas, habilidades e criatividades. Por isso, os palhaços são figuras centrais do circo, dependendo deles o sucesso inteiro de um circo. O circo brasileiro tropicalizou algumas atrações. O palhaço brasileiro falava muito, ao contrário do europeu, que era mais mímico. Era mais conquistador e malandro, seresteiro, tocador de violão, com um humor picante. O público também apresentava características diferentes. Os europeus iam ao circo apreciar a arte. No Brasil, os números perigosos eram as atrações, trapézios, animais selvagens e ferozes. Segundo Alice Viveiros de Castro, atualmente existem mais de 2.000 circos espalhados pelo Brasil, sendo aproximadamente 80 médios e grandes, com trapézios de voos, animais e grandes elencos. Estima-se um público anual de 25 milhões de espectadores. Entre os problemas enfrentados pelo circo hoje em dia estão os terrenos que são muito caros e algumas cidades não permitem a montagem de circo, pois seus prefeitos temem esses forasteiros. O circo no Brasil, parte 2. O circo contemporâneo brasileiro. A primeira escola que se instalou no Brasil chamava-se Piolim, em São Paulo, no estádio de Pacaembu, em 1977. Lá em 1982, surgiu a Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, onde jovens de todas as classes sociais têm acesso às técnicas circenses. Formados, ex-alunos vão trabalhar nos circos brasileiros ou no exterior.
ou formam grupos que se apresentam em teatros, ginásios e em praças. Atualmente, a Intrépida Trupe, os Acrobáticos Fratelli, os Parlapatões, Patifes e Paspalhões, a Nau de Ícaros, o Circo Mínimo, o Circo Escola Picadeiro, o Linhas Aéreas e o Teatro de Antônimo, entre outros, formam um circo contemporâneo brasileiro. George Salava Gomes, o Carequinha, nasceu em Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1915. A mãe, aramista e trapezista, sentiu as dores do parto em cima do trapézio. Pouco tempo depois, deu à luz a Carequinha, ali mesmo, dentro do circo. Criado em uma tradicional família circense, não podia ter outro destino. Começou a trabalhar como palhaço aos 15 anos de idade e nunca mais parou, passando por vários circos nacionais e até o internacional, o Circo Sarrazane. Ironicamente, George tinha uma vasta cabeleira que fazia questão de pintar para manter bem penteada, numa prova de extrema vaidade. O apelido foi dado pelo padrasto, responsável pela peruca careca que obrigou o enteado a usar. Carequinha foi o primeiro artista circense a trabalhar na televisão, na TV Tupi, onde ficou durante muito tempo. Foi o inventor do que seriam os programas de auditório. Como estava acostumado a trabalhar com o público, pediu ao diretor do programa que colocassem uma plateia de crianças com os pais para que o seu show fosse mais real, o que acabou tornando uma personalidade de projeção nacional. Sempre se deu muito bem com os negócios e foi o pioneiro no marketing pessoal. O resultado disso, aliado ao talento nato, fez o artista gravar 26 discos, que venderam 2 milhões de cópias, alavancar a venda dos produtos infantis que tinham sua marca, fazer cinema e ainda conquistar vários prêmios e homenagens pelo país. Querido principalmente pelo público infantil, George ainda fez shows em festas infantis e, ao contrário de seus famosos companheiros que morreram na miséria, quando morreu tinha uma boa situação financeira. Morou em uma casa confortável em São Gonçalo e foi casado por mais de 55 anos com a mesma mulher. A amada de longa data foi uma professora que ele conheceu numa ocasião em que seu circo estava em Poços de Caldas. Apaixonada, largou tudo para casar e acompanhá-lo pelo Brasil inteiro. E aí, meus amores, vocês gostaram de conhecer a história do circo no Brasil? Pois é, gente, esse conteúdo ele é muito importante. E agora tem duas questõezinhas lá na apostila de vocês, nas atividades complementares, que é para você responder, tá bom? E aí eu coloquei lá na Agenda Edu as páginas direitinho, as questões certinhas para vocês acompanharem. Então, espero que você consiga resolver perfeitamente, nota 10. E aí a tia vai terminando a aula por aqui, viu? Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!